O título dessa mensagem eu coloquei nessa noite como Abençoados, né? Nada criativo, mas dois motivos. Um é um pouco mais provocativo, porque eu não sei quantos de vocês já viveram isso, mas eu vim de um lugar onde esse começo do ano a gente tinha aquelas campanhas de o ano da colheita, o ano da vitória, o ano da multiplicação, e nunca eram coisas ruins, sempre eram coisas boas, né? E aí você recebia um cartãozinho e você escrevia nesse cartão tudo que você queria. Então, normalmente é assim, casa nova, carro novo, emprego novo, aumento de salário, e aí a gente colocava alguma coisa mais espiritual só para não ficar ruim com Deus, né? Mas, além disso, eu coloquei esse título porque alguns estudiosos vão dizer que essa palavra que nós encontramos aqui como bem-aventurados é uma palavra grega chamada makarios, que pode ser traduzida também como abençoado. E nesse começo de ano, né, quem de nós não deseja que o nosso ano seja um ano abençoado? Ou quem de nós não deseja que a nossa vida seja uma vida abençoada? Ou para aqueles que talvez não estão acostumados com esse vocabulário mais crentez, algumas traduções também trazem essa palavra como felizes. Então, quem de nós não quer um ano feliz, né? Essa é uma palavra bastante comum e um sentimento bastante desejado, né? Seja dentro da igreja, seja fora da igreja. E assim como é comum nessa época do ano, assim como é comum essa palavra, nessa época do ano a gente também tem aquelas famosas resoluções, né? Então a gente a gente começa a pensar e a escrever coisas que a gente talvez precisa começar, coisas que talvez a gente precisa parar, coisas que talvez precisamos melhorar. E aí também, talvez mesmo que ainda a gente não esteja participando de alguma campanha do ano da colheita, por exemplo, ainda assim a gente coloca no papel aquela lista de desejos, né? Como se fosse aquela cartinha para o Papai Noel, né? Quem sabe, né, não vem, então, aquele tão sonhado presente. E realmente esse começo do ano é um bom momento para a gente parar e é um bom momento para a gente refletir como foi o nosso ano anterior. A gente terminou o ano passado com uma série que a gente intitulou como Fechado para Balanço. Porque realmente a gente tinha essa ideia de que nós estamos no final do ano e eu acho que é preciso a gente parar e pensar como está a nossa vida com o Senhor. Então, não quero fazer aqui uma crítica ou falar que essas coisas são erradas, mas eu acho que é um bom exercício a gente parar e olhar, talvez, se você fez essa lista, talvez pensar, olhando para essa lista, onde está o meu coração? Né? Diante de todas essas coisas que eu coloquei, que eu escrevi, de todos os meus desejos, de todos os meus objetivos, onde realmente está o meu coração? Porque a verdade é que nenhum de nós deseja um ano ruim. Todos nós temos essa expectativa de um ano melhor. Todos nós temos a expectativa de um ano, talvez um ano ainda melhor, porque o ano passado foi um ano bom, ou talvez de um ano não tão ruim, porque o nosso ano anterior não foi tão bom assim. Mas a expectativa sempre é de algo melhor. E quando eu parava para pensar acerca de qual mensagem trazer nesse primeiro dia, nesse primeiro culto do ano, né? Nesse primeiro culto do ano, me veio
esse trecho do Sermão do Monte, porque realmente aqui Jesus vai nos mostrar o que realmente é felicidade na perspectiva bíblica. O que realmente é ser abençoado. O que realmente é ter uma vida plena. Então, não só para esse começo de ano, mas também para essa nova fase como igreja, queria que a gente realmente pudesse meditar naquilo que é ser feliz ou ser abençoado nas palavras do próprio Cristo. Então, vamos começar aqui, versículo 1 ao 3, que diz assim: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois dele é o reino dos céus. Primeira coisa, antes da gente começar a entrar aqui no texto e pensar e meditar acerca do que seria pobres de espírito, eu acho que existe uma sequência lógica dentro desse Sermão do Monte. Eu acho que se a gente vai perceber que Jesus ele não está lançando palavras ao acaso, mas que existe como se fosse uma trilha que a gente vai seguindo. E é interessante também que o primeiro versículo que a gente tem aqui, dentro das bem-aventuranças, fala acerca do reino dos céus, e a última bem-aventurança também fala acerca do reino dos céus. E aqui a gente tem o que é chamado, né, um estilo literário que é chamado de inclusio, onde aquilo que está entre o começo e o fim é como se fosse uma moldura de tudo que está no meio. Então, tudo que a gente fala aqui, todas essas bem-aventuranças que estão aqui, elas estão relacionadas ao reino dos céus. E é interessante que Jesus mesmo vai falar depois que nós deveríamos buscar, em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça, e então as demais coisas nos seriam acrescentadas. Por isso que, para mim, esse é um bom lugar para a gente estar nesse começo de ano. É uma boa palavra para a gente começar a meditar nesse começo de ano. Porque o próprio Cristo disse, olha, isso é que vocês deveriam buscar em primeiro lugar. Essas coisas que vocês deveriam desejar em primeiro lugar. E as demais coisas eu vou acrescentar a vocês. E aí nesse começo aqui a gente tem bem-aventurado os pobres em espírito. E realmente, talvez a gente possa pensar, e alguns de forma errônea, talvez porque em outra passagem no Evangelho a gente não tem exatamente os pobres em espírito, mas tem algo do tipo bem-aventurados os pobres. E aí algumas pessoas vão pensar, poxa, Jesus está falando que aqueles que não têm bens materiais são pessoas felizes ou são pessoas abençoadas. Quando, na verdade, Jesus não quer dizer aquele que é desprovido de coisas materiais, mas eu acho que essa tradução ela talvez traz um pouco mais sentido para o que Cristo quer dizer, porque ele fala pobres em espírito. O que Cristo quer falar aqui é o começo de toda a vida que deseja se aproximar do Senhor. Todo aquele que deseja se aproximar de Deus começa exatamente nesse lugar, de reconhecer a sua condição espiritual, de reconhecer a sua pobreza espiritual, de reconhecer diante de Deus quão falho e quão pecadores nós somos.
Embora essa palavra pobre seja uma palavra, ou os pobres do Senhor, seja uma palavra que era muito comum no Antigo Testamento, porque realmente o povo judeu passou por situações muito delicadas economicamente. Então, muitas vezes, eles eram tratados como os pobres do Senhor. Embora essa palavra seja muito usada, ainda assim, Cristo não está se referindo àquelas pessoas que têm falta de algo material, mas daqueles que têm falta do próprio Deus. Paulo vai dizer lá em Romanos 3:23 que todos nós pecamos e todos estão destituídos da glória de Deus. Se os nossos pecados nos afastam de Deus, eles também nos afastam do reino de Deus. Por isso que pobre de espírito, como Carson vai dizer, é o reconhecimento pessoal da falência espiritual. Esse é o reconhecimento do quão distante nós estamos de Deus. Porque quando nós enxergamos a nossa realidade espiritual, nós percebemos. Obrigado. Nós percebemos quão necessitados nós somos de Deus. E eu acho que é importante a gente pensar, em primeiro lugar, que isso não é uma obra natural. Não é algo que simplesmente a gente acorda e se dá conta. Nossa, olha como eu estou distante de Deus. Olha como é a minha condição. Nossa, olha quão pecador eu sou. Mas isso é uma obra do próprio Deus na nossa vida. Nós sabemos e vemos na palavra de Deus que essa é uma obra do Espírito Santo em nós. Porque o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então, não só nessa primeira bem-aventurança, mas como em todas as outras, a gente vai perceber que são características, são personalidades, ou são coisas que a gente vê e sente que a gente é muito distante de alcançar isso com a nossa própria força, com aquilo que a gente faz. A gente olha cada uma dessas bem-aventuranças e pensa, poxa, como é difícil, né, alcançar isso de forma natural. Porque realmente a verdade é que todas elas são impossíveis de forma natural da gente alcançar. Todas elas fazem parte de uma obra de Deus na nossa vida. E o interessante, quando a gente pensa acerca disso, é que o cristianismo ele é diferente de qualquer outra religião, porque o cristianismo, a gente costuma falar, é esse movimento de Deus em direção ao homem, né? Todas as outras religiões, o homem está tentando alcançar alguma coisa, o homem está tentando alcançar Deus, o homem está tentando fazer alguma coisa para que ele consiga alcançar Deus, ou consiga atingir um estado ou um nível de espiritualidade elevado. E quando nós olhamos para o cristianismo, nós vemos Deus se fazendo carne, se fazendo homem e indo em direção a nós. Nós vemos o véu se rasgando e Deus dando esse livre acesso a nós até Ele. E é interessante que nessa passagem, quando o véu do templo se rasga, de uma forma muito interessante, é destacado que o véu é rasgado de cima a baixo. Quase como uma simbologia, né? Mostrando, olha, essa é uma obra de Deus. Deus está vindo na nossa direção. Ele se fez carne. Ele habitou no nosso meio. Ele tomou uma cruz. Para que nós pudéssemos, então, ter novamente um relacionamento com Ele. E na Bíblia a gente tem
inúmeras passagens que vão falar desses momentos onde o homem ele se encontra com Deus e ele então reconhece a sua condição espiritual, ele reconhece a sua pobreza espiritual. E eu queria trazer algumas. Eu confesso que eu queria trazer muito mais, mas o esboço já ficou extenso demais. Porque é muito interessante você ver exatamente esse movimento de pessoas se deparando com Deus e automaticamente elas reconhecendo a sua situação. Então nós temos, por exemplo, lá em Isaías 6, quando Isaías se depara com a santidade de Deus, é muito interessante porque vai dizer assim, que Isaías grita dizendo, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Em Esdras, no capítulo 9, no versículo 6, ele vai dizer a mesma coisa, ele se depara com a situação do seu povo, ele está diante de Deus e ele diz, meu Deus, eu estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de ti. Meu Deus, porque os nossos pecados cobrem as nossas cabeças e a nossa culpa sobe até os céus. E o último exemplo, e aí eu gostaria que você abrisse comigo, lá em Lucas 18, porque eu acho que é uma das passagens assim que me chamam muita atenção. Eu acho que vale a pena a gente ler. Não que as outras não valem, mas eu acho que é muito interessante porque a gente tem duas pessoas aqui. Uma está diante de Deus, mas ainda não reconhece a sua condição, enquanto outra diante de Deus reconhece a sua situação. Lucas, capítulo 18, versículo 10 ao 14, vai dizer assim. Isso é Jesus, contando uma parábola. E ele diz assim, 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Então nós temos, versículo 14 também, eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Nós temos um homem extremamente arrogante, dizendo, olha, obrigado Deus, obrigado porque não sou que nem esse publicano, esse pecador miserável, não sou um adulto, não sou, cheio de arrogância, cheio de confiança, como se ele estivesse nesse lugar mais alto, enquanto esse outro homem diz que ele não tinha coragem nem de olhar para o céu. Ele se considerava tão miserável que ele não tinha coragem de olhar para cima. E Jesus fala que esse homem ele volta para sua casa justificado. E às vezes eu fico, quando eu olho essa passagem, não só essa passagem, mas no dia a dia, quando a gente vê algumas situações assim, de pessoas que olham com um olhar um pouco mais, de cima para baixo, eu fico pensando, poxa,
Como será que Deus está lá no céu olhando para essa situação? Eu olhando de cima para baixo para alguém e Deus olhando lá do alto para nós e pensando, poxa, vocês estão no mesmo lugar. Nenhum e nem outro estão em uma condição melhor. Todos carecem, todos necessitam do perdão, da misericórdia do Senhor. E é interessante porque no hebraico, a palavra usada para pobre também pode ser traduzida como humilde ou inferior. Martin Lloyd-Jones vai dizer sobre essa bem-aventurança uma coisa bem interessante. Ele diz assim: não estamos aqui considerando um homem face a face com outro, mas estamos considerando homens frente a frente com Deus. E se alguém na presença de Deus sentir alguma outra coisa, além da mais total penúria de espírito, isso apenas significará, em última análise, que tal pessoa talvez nunca esteve diante da presença de Deus. E aí, lembrando, né, como eu disse, dessa sequência, inevitavelmente a gente vai para essa segunda bem-aventurança que diz assim no versículo 4, bem-aventurado os que choram, pois serão consolados. Isso é resultado de alguém que entende a sua condição espiritual. Esse é o resultado de alguém que olha para si e como aquele homem que nem tem coragem de olhar para o alto porque ele se acha tão pobre, tão miserável, ele vê a sua condição e fala assim, ó, sabe, como Isaías, ai de mim, Senhor. Alguém em tal situação, ela simplesmente chora pela sua condição. E talvez o choro não é algo tão admirável nos nossos dias. Talvez chorar não é algo tão legal, porque demonstra uma certa fraqueza. Mas a verdade é que Jesus vai falar, poxa, bem-aventurado aqueles que choram, porque esses são aqueles que estão reconhecendo a sua situação, que estão reconhecendo a sua necessidade por Deus, estão reconhecendo o quanto eles precisam de Deus, e eles choram, eles lamentam por sua condição. Não somente isso, mas são aqueles que olham para as outras pessoas e lamentam também pela condição que essas pessoas estão vivendo sem Cristo. Mas também são aqueles que olham para esse mundo e olham as consequências que o pecado trouxe para esse mundo. Como o Rodrigo disse, ele trabalha no hospital e eu realmente não consigo imaginar assim como é viver todos os dias convivendo com esse ambiente. Às vezes eu fico pensando, cara, o dia que eu entrar num hospital e eu sair, sabe, normal, para mim vai ser o sinal assim de que meu coração está muito longe do Senhor, assim. Toda vez que eu vou para o hospital e eu começo a olhar em volta, cara, você vê as coisas mais tristes. Eu já compartilhei com vocês, minha avó teve 2 filhos deficientes. E um deles, um dia tomando banho, minha avó sempre ajudava eles no banho, e um dia minha avó foi cuidar de alguma coisa na cozinha, e tipo, vai aí, se enxágua, eu já volto. E ele escorregou e bateu a cabeça no registro do banheiro. E aí formou um coágulo de sangue, e os médicos, inclusive ele foi para o Cajuru, os médicos retiraram aquele coágulo de sangue, e ele ficou 16 anos em estado vegetativo.
nós ficamos talvez um ano indo e revezando todos os dias no hospital. E não tinha como sair dali indiferente. Como ele estava naquela situação e a gente não tinha plano, né? Não tem plano. Então a gente compartilhava o quarto e como ele estava muito instável, sempre tinha alguém diferente no quarto. Então tinha o cara que acidentou, tinha o cara que foi baleado, tinha o cara que tinha alguma doença. E era muito difícil sair do hospital e não pensar, cara, que desgraça que o pecado faz na humanidade. A minha esposa, ela teve câncer na tireoide e eu acompanhava ela no Erasto. Cara, não tem como você ficar indiferente, cara, olhando aquelas pessoas na recepção. Pessoas em estado já final de vida, vomitando pelo corredor. Não tem como você pensar, cara, como é terrível a consequência do pecado nesse mundo. Como é terrível o sofrimento que o pecado causa na humanidade. E diante disso não tem como não chorar. E muitas vezes eu saía do hospital chorando. Por pensar, cara, isso é a coisa mais distante que a gente pode presenciar, sabe? Do relacionamento com o Senhor. Do pecado chegar às suas consequências mais terríveis. E não somente isso, mas tanta dor que a gente experimenta nesse mundo, tanta coisa ruim que a gente experimenta nesse mundo, e olhar e pensar, cara, não foi criado para isso. Esse não é o coração de Deus para a coisa. Mas Jesus fala que aqueles que choram, esses serão consolados. Consolados porque a gente sabe que Cristo veio a esse mundo. Consolados porque a gente sabe que falta pouco para que tudo seja consumado. Falta pouco para que a gente finalmente esteja face a face diante do Senhor. E a gente realmente provar aquilo que diz Apocalipse 21:4, que diz: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Felizes os que choram, porque serão consolados um dia. Um dia o Senhor vem e enxuga a última gota de lágrima dos nossos olhos. E a gente estará com Ele em um lugar que a gente não vai mais precisar presenciar toda essa desgraça desse mundo. E a gente vai poder passar a eternidade com Ele. E aí a gente segue aqui no versículo 5, ele diz assim: Bem-aventurado os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Algumas traduções vão trazer essa palavra humilde como manso. E talvez você pense, humilde, pobre, qual é a diferença entre ser pobre de espírito ou humilde? Será que Jesus está falando a mesma coisa? Mas a pobreza de espírito é muito mais uma percepção que nós temos interna da nossa condição, enquanto a humildade é uma percepção muito mais externa de como está o nosso relacionamento com Deus e com os outros. E aí tem uma coisa muito interessante aqui, que a palavra que é usada para humildes é uma palavra grega
que é prais. E essa palavra, ela dá a ideia de uma força controlada. Essa palavra era usada para se referir a um cavalo domado. Era um cavalo que tinha força, mas que ainda assim ele não estava utilizando a sua força, ele estava obedecendo o seu mestre. E é interessante porque a gente está caminhando nessa sequência. Alguém que reconhece sua situação espiritual, que chora, e agora começa a colocar a sua vontade, os seus desejos de lado, e começa a deixar com que Deus o conduza, com que Deus o guie. Essa palavra, ou a mesma ideia, é usada, por exemplo, em Números 12:3, para dizer que Moisés era um homem muito humilde ou muito manso. E é interessante que nesse capítulo que a gente vê é Moisés não tentando se defender, mas Moisés permanecendo fiel ao Senhor. A mesma ideia é apresentada lá em Abraão, quando Abraão, por exemplo, fala para Ló: olha, veja o campo e escolha qual parte você quer. Então a ideia dessa palavra é alguém que deixa a sua vontade, os seus desejos de lado, em prol e benefício do próximo. E isso é muito diferente do que a gente vê nesse mundo, porque esse mundo, na verdade, ele vai falar que a gente, na verdade, tem que se preocupar com as nossas coisas, que a gente tem que correr atrás das nossas coisas, e vai dizer que o mundo é uma selva, né? A lei da sobrevivência, vive aquele que é mais forte, prevalece aquele que é mais forte. Quando Jesus, na verdade, ele diz que a gente deveria, né, e é um convite do próprio Cristo, que a gente aprenda com ele, porque ele é manso e humilde. Alguém que mesmo tendo força e poder, vem na forma de um homem, se coloca como um servo, toma uma cruz, para que a gente pudesse receber a salvação. E esse é o ensinamento que Cristo nos deixa. A vida cristã é uma vida onde nós deixamos de lado as nossas vontades, os nossos desejos, e passamos a seguir a vontade e o desejo de Deus para a nossa vida. E aí ele diz assim que aqueles que são humildes receberão a terra por herança. E é engraçado porque como pode alguém deixar de correr atrás dos seus desejos, das suas vontades, e ainda assim receber como herança uma terra? Quando o mundo diz, olha, se você não correr atrás, se você não se impor, se você não se colocar em uma posição de destaque, as pessoas te engolem, as pessoas sobem em cima de você e você vai se dar mal. E Jesus está falando, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. O versículo 6 vai dizer, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. E os mesmos que muitas vezes pensam que a pobreza, na verdade, se trata de algo material, muitas vezes se apoiam nesse versículo também para dizer que essa fome e sede de justiça, ela se limita à justiça social. Quando, na verdade, Cristo quer nos mostrar que essa justiça, essa fome e sede de justiça é um desejo profundo da nossa alma de viver uma vida que é agradável ao Senhor. Ainda nessa lógica, nós reconhecemos a nossa pobreza,
nós choramos pela nossa pobreza, lamentamos pela nossa pobreza, não só pela nossa condição espiritual, mas pela condição desse mundo. Nós deixamos os nossos desejos de lado para então obedecer à vontade do Senhor. E a partir do momento que nós nos colocamos de lado, o que nos resta é viver uma vida que seja agradável ao Senhor. Aqueles que têm fome e sede de justiça, eles desejam também por uma justiça social. Mas muito mais do que isso, eles entendem que uma vida que é entregue ao Senhor, uma vida que é vivida para Deus, é uma vida que vai se preocupar com o próximo também. Uma vida que também vai olhar para a necessidade daqueles que carecem, para aqueles que estão sofrendo. Porque é uma vida que está alinhada com o desejo e a vontade de Deus. É interessante que, quando fala fome e sede, fala de algo tão profundo, tão intenso, e que muitas vezes a gente não consegue ver isso dentro das igrejas, porque muitas vezes não é bem aquilo que é almejado, não é aquilo que a gente destaca como algo, poxa, é muito mais, parece que existe muito mais uma coisa do tipo dons, profecias, alguém que seja um bom mestre na palavra, coisas que de alguma forma vão trazer alguma posição de destaque, do que realmente tipo uma fome e uma sede de justiça, uma fome e uma sede de um desejo de viver uma vida que seja agradável e conforme o coração do Senhor. E aí, seguindo aqui no versículo 7, pensando sobre essa vida que é agradável ao Senhor, a gente segue para a próxima bem-aventurança, que diz: bem-aventurado os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Então, novamente, a gente vai seguindo aqueles que se colocam nesse lugar onde eles já não têm as suas vontades como algo que é colocado em primeiro lugar. Aqueles que desejam, então, viver a vontade de Deus. Aqueles que desejam viver conforme o coração de Deus. Inevitavelmente, serão pessoas misericordiosas. E é interessante porque alguns vão usar esse versículo para dizer, olha, aqui diz: bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia, como se a condição para que nós obtivéssemos misericórdia fosse ter misericórdia com as outras pessoas. E aí eles vão pegar a mesma ideia, o mesmo raciocínio, vão pegar aquele texto em Mateus 6,15, e eles vão falar, olha, está escrito, se você não perdoa, você não será perdoado. E aí a gente começa a ter um conflito com a doutrina da graça, porque Efésios 2, versículo 8 e 9 vai dizer, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então parece que a gente começa a ter um conflito, porque alguns vão dizer, olha, você precisa ter misericórdia para que Deus tenha misericórdia de você. Você precisa perdoar para que Deus possa te perdoar. E para a gente entender um pouco melhor isso, talvez, até mesmo antes da gente entender melhor isso, é interessante a gente pensar e fazer uma distinção entre graça e misericórdia. Porque Paulo, ele começa
nas suas cartas, ele começa falando graça e paz. E é interessante que depois, nas cartas pastorais, Paulo usa a palavra misericórdia. E ele fala graça, misericórdia e paz. Afinal, qual é a diferença entre graça e misericórdia? Eu aprendi desde criança que graça era o presente de Deus não merecido e a misericórdia era não receber aquilo que eu merecia. Agostinho, ele fala que a graça é dada para que sejamos transformados e a misericórdia é dada para que não sejamos consumidos. O John Stott, ele fala, a graça é o amor que concede aquilo que não merecemos. A misericórdia é o amor que nos poupa daquilo que merecemos. E aí, pensando sobre esse pensamento de, às vezes, condicionar perdão e misericórdia, ou condicionar o perdão e a misericórdia de Deus com o perdão e a misericórdia que nós oferecemos ao próximo, eu fiquei pensando acerca daquela parábola do servo impiedoso, lá de Mateus 18, versículo 21 a 35. Nessa parábola, Jesus vai contar que havia um rei e havia um homem que devia muito dinheiro a esse rei. E aí o rei chama, as pessoas para uma prestação de conta. E aquele homem não tem como pagar aquele rei. Então o rei vai falar, olha, então vamos ter que pegar você, a sua família e todos os seus bens e prendê-los e vender o que você tem e ver se dá para quitar a sua dívida. E aí fala que aquele homem, ele se ajoelha e ele clama, puxa, me dê um tempo para que eu possa te pagar. E aí diz que aquele rei tem misericórdia daquele homem. E ele cancela aquela dívida. É interessante que ele não diz assim, olha, o rei falou, beleza, vou te dar mais 1 ano, 5 anos, e aí a gente volta e negocia. Diz que ele simplesmente cancela aquela dívida. E aquele homem sai e encontra um outro homem que lhe devia também uma quantidade menor de dinheiro. E o homem faz a mesma coisa, ele se ajoelha e implora por misericórdia, por favor, me dê mais um tempo. E diz que aquele homem fala, não, você vai ser preso. E aí dizem que haviam algumas pessoas em volta e elas ficam tristes com aquilo. E elas voltam para o rei para falar, olha, aquele teu servo, a qual você cancelou aquela dívida, ele se encontrou com um homem que lhe devia e ele não foi misericordioso como você foi. E é interessante que o rei vai dizer assim, você não deveria ter misericórdia como eu tive de você? E aí, a partir do momento que nós fazemos essa condição do perdão de Deus, ao perdão que nós oferecemos ao próximo, como se nós só vamos ser perdoados se nós perdoar o nosso próximo, como se não houvesse a doutrina da graça, é meio como se a gente fizesse uma leitura ao contrário. Porque se a gente for olhar por essa parábola, nós vemos, na verdade, o rei cancelando aquela dívida, mas ele não condiciona isso a, olha, seguinte, vamos fazer um combinado? Eu vou perdoar a sua dívida, mas vamos fazer o seguinte, se tiver alguém que deve para você, você deve fazer a mesma coisa, ok? Ok. Se você não fizer isso, você não vai ser perdoado. Em nenhum momento fala isso. Fala que ele foi simplesmente e cancelou a dívida daquele homem. E o rei fala, você não deveria fazer o mesmo? Então o que Cristo fala é que não é que nós só vamos alcançar misericórdia se nós tivermos misericórdia. Mas o fato de nós termos alcançado a misericórdia do Senhor, o fato de nós termos recebido o perdão do Senhor, isso deveria naturalmente
nos levar a ter misericórdia e perdão com o nosso próximo. Por isso que a gente aprende a não pagar o mal com o mal, mas antes pagar o mal com o bem. Por isso que nós aprendemos a amar o nosso inimigo. Por isso que aprendemos a dar a outra face. E a lista segue. Porque deixamos de lado o nosso eu. Percebemos quão grande foi o perdão que foi demonstrado a nós. Como o próprio Jesus fala, aquele que muito ama, muito foi perdoado. E quando a gente vê isso, na verdade, não significa que um foi perdoado um pouquinho e outro foi perdoado muito, mas significa que um reconheceu a situação e realmente percebeu quão miserável e quão grande foi o perdão e a misericórdia de Deus para ele, enquanto o outro não. E aí a gente segue versículo 8, que vai dizer assim: bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. O coração na Bíblia, o coração que a gente lê aqui, é o centro da personalidade. Ou como o Smith dizia, o coração é o centro dos nossos desejos, amores e lealdades. É onde está as nossas ações, é onde nós agimos conforme aquilo que está no nosso coração. A Bíblia diz que aonde está o nosso coração, está o nosso tesouro. Assim como no nosso coração também procede todo tipo de pecado. Porque o coração é o centro da vontade, fonte de desejos, lugar de decisões, sede de afetos. O coração é da onde procede todas as nossas motivações, intenções e as nossas escolhas. Um coração puro é onde os nossos desejos mais profundos estão alinhados com o coração de Deus. Jesus vai dizer que é impossível servir a dois senhores, é impossível jorrar de uma única fonte, água limpa e água suja, ou era salgada e doce, Assim como a gente viu em João, que não é possível a comunhão entre a luz e as trevas. E aqui talvez a gente sinta assim, novamente, poxa, lascou. Se os puros verão a Deus, como eu vou ver o Senhor? Como pode eu ver ao Senhor? E novamente essa é mais uma vez uma condição que não pode ser alcançada de forma natural. Provérbios 20, versículo 9, diz assim: quem poderá dizer, purifiquei o coração, estou livre do meu pecado? Isso é uma pergunta retórica. Qual de nós pode dizer assim, olha, purifiquei-me, né? Estou limpo, fiz isso e aquilo e agora estou limpo. E talvez a gente pense, poxa, então ninguém vai ver a Deus? Se só os puros de coração podem ver o Senhor, se só aqueles que não estão com o seu coração dividido, se só aqueles que realmente lá no mais profundo do seu ser desejam ao Senhor, quem então vai ver a Deus?
E é interessante que Davi vai dizer no Salmo 51:10, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Essa, novamente, é uma obra do Senhor na nossa vida. A gente não vai conseguir purificar o nosso coração. A gente não vai conseguir fazer coisas para que o nosso coração esteja limpo diante do Senhor e apresentável, bonitinho para Ele. Mas isso é o que a gente precisa ir diante do Senhor e dizer, Senhor, cria em mim esse coração puro. Ou como o salmista vai dizer, sonda-me, Senhor. Conhece o meu coração. Sabe os meus caminhos. Sabe por onde eu ando. Sabe por onde estão os meus desejos. Guia-me pelo teu caminho. Guia-me pela tua vontade. Mas também a gente não pode ignorar a doutrina da santificação. A gente não pode se purificar, mas a Bíblia também recomenda para que a gente busque ser santo como o Senhor é santo. E nesse sentido não é uma questão de perfeição, como muitos pensam, mas a palavra significa separado. Significa alguém que vive uma vida dedicada ao Senhor. E ele diz assim que esses sim verão ao Senhor. E eu gostaria que talvez você, ao decorrer dessa semana, pudesse meditar acerca dessa sequência do reconhecimento espiritual, do choro, da mansidão, de se colocar ao lado e deixar com que Deus conduza e com que também as nossas vontades sejam colocadas de lado. A pensar sobre essa fome e sede de justiça, fome e sede de viver a vontade do Senhor. Essa misericórdia derramada a outras pessoas, porque nós encontramos o perdão e a misericórdia do Senhor. A pensar sobre essa pureza de coração que a gente nunca vai alcançar com a nossa força, mas é algo que a gente deveria buscar, já que a gente está falando sobre essas resoluções de começo de ano. Nada melhor do que começar dizendo, Senhor, cria em mim um coração puro. Cria em mim um coração que é agradável a Ti. E aí seguimos no versículo 9 que diz, bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Uma coisa interessante aqui é que quando diz filhos de Deus, dentro da cultura judaica, filho de, você está falando sobre o caráter de uma pessoa. Então, quando alguém falava assim, e eu acho que isso também para nós, em partes, também é semelhante. Normalmente, quando a gente fala, filho do cão, a gente não está falando que necessariamente ele é um filho de um cachorro, mas que talvez o caráter e a personalidade dessa pessoa é como um Satanás, como alguém ruim. E aqui, quando ele fala, os pacificadores serão chamados de filhos de Deus, está falando aqueles que buscam a paz, eles têm esse caráter de Deus neles. Porque a gente lembra que Jesus ele era o príncipe da paz. Jesus, quando vem a esse mundo, ele vem justamente trazer essa paz com Deus. Ele vem reconstituir, ele vem trazer aquilo que estava quebrado, aquilo que estava corrompido. Por isso, hoje a gente pode dizer que nós, em Cristo, temos paz com Deus. E da mesma forma, nós deveríamos então buscar ser essas pessoas, como Jesus fala, pacificadores. E isso é diferente daqueles que simplesmente apaziguam as coisas. Porque normalmente quem apazigua só quer, tipo assim, beleza, vamos deixar isso quieto, né? E bola para frente. Mas Cristo, como pacificador, é aquele que fala, poxa Deus, esse mundo está quebrado.
Esse mundo está corrompido pelo pecado. O que é preciso ser feito? Eu preciso descer, eu preciso tomar a forma de homem, eu preciso tomar a cruz, eu preciso pagar um preço por essas pessoas? Ok, então é isso que eu vou fazer. Então, pacificadores não são aqueles somente que não querem confusão, mas aqueles que também fazem o que é necessário para que haja paz, para que haja reconciliação. Caminhando para o final, no versículo 10 vai dizer assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Aqui diz que o motivo da perseguição é por causa da justiça. Ou seja, bem-aventurado aqueles que são perseguidos porque eles simplesmente estão vivendo conforme a vontade de Deus. Bem-aventurado aqueles que são perseguidos porque simplesmente eles estão fazendo o que Deus quer que eles façam. Eu lembro que a gente fazia alguns evangelismos na 15, né? E a gente pegava o violão, o carrom, a gente tocava algumas músicas, a gente pregava. E eu lembro que algumas vezes, algumas pessoas vinham e simplesmente xingavam. Não era do tipo assim, cara, você está atrapalhando o caminho. Ou a gente nunca teve uma situação da polícia chegar e falar, gente, vocês não podem estar fazendo isso, por favor, saiam. Ou não tinha algo do tipo, o som está alto demais, vocês estão atrapalhando o comércio em volta. Na verdade, a gente estava tão de boa que quem queria ouvir alguma coisa tinha que chegar perto para conseguir ouvir o que a gente estava cantando e conseguir ouvir o que a gente estava falando. Então, tinha muitas pessoas à volta, gente com som, com caixa de som e coisa do jogo do bicho e, cara, a 15, naquele que a gente conhece, né? Que é o cachorro em cima do cara dançando, aquela coisa bizarra, né? Tinha de tudo. E no meio de tudo isso, a gente estava ali só tocando algumas músicas e pregando. E algumas pessoas simplesmente chegavam, elas não sabiam o que estava acontecendo, elas ouviam, e quando percebiam que falava alguma coisa sobre Jesus, saíam xingando, saíam falando palavras terríveis. E a gente percebia, cara, não era só um incômodo, era talvez uma coisa espiritual. E aqui Jesus vai falar, olha, bem-aventurado esses que são perseguidos por causa da justiça. A gente não está falando de uma perseguição porque o cara está fazendo alguma coisa errada. Se alguém faz algo que não é bom e por causa disso sofre algum tipo de perseguição, não há nada honroso nisso. Não há nada de honra em ser perseguido porque é um mentiroso, porque é um ladrão, porque... Ou como talvez a gente usa esses extremos, mas também vai dizer que sobre aqueles que simplesmente se intrometem na vida dos outros. Então, não há nada de honroso nisso. Sabe, quando você simplesmente se intrometeu na vida dos outros e se deu mal por conta disso, em algum momento você vai dizer, poxa, estou sendo perseguido por causa de Cristo. E às vezes a gente precisa refletir, cara, realmente isso é perseguição? Ou, cara, eu não estou sendo uma pessoa legal, não estou sendo uma pessoa gentil, não estou sendo uma pessoa fácil de lidar? E aí, às vezes a gente acredita assim, cara, você não é um cara fácil de lidar no seu trabalho. E aí você fala, estão me perseguindo por causa de Cristo. Aí não tem nada de honroso nisso. No versículo 12, ele vai amplificar um pouco essa perseguição. No versículo 11, na verdade. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. E aí, essa perseguição ela vai um pouco mais além.
vai mais do que tortura, do que prisão. Pode ser insultos, pode ser algum tipo de pressão psicológica. Mas ainda, embora hajam essas variações, o motivo continua sendo o mesmo, por minha causa. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e os levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. O próprio Cristo vai dizer aos seus discípulos, olha, eu fui perseguido. Vocês também serão. Por isso que às vezes muito me incomoda quando alguém fala assim, ó, vem para Cristo, você vai ter uma vida feliz, uma vida, né, incrível, tudo vai dar certo para você. E eu vejo isso e falo, cara, a pior mentira que alguém pode contar. Porque a vida cristã não é uma vida fácil. Tem até aquele videozinho, né, daquele homem que fala, olha, ser crente não é fácil, não posso fumar, não posso beber, não posso... Mas existe essa dificuldade da vida cristã. Quando a gente vive com esse coração comprometido a fazer a vontade de Deus, isso é muito difícil nos nossos dias, porque o mundo vai justamente na direção contrária. E é como se a gente estivesse saindo do metrô, né, ou tentando entrar no metrô enquanto todo mundo está tentando sair. Porque você vai na direção totalmente contrária. Mas Jesus vai dizer, finalizando o versículo 12, alegre-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. E aqui eu gostaria que a gente pudesse lembrar que a gente vive uma vida muito boa e muito confortável no nosso país. Mas a gente não deveria esquecer de que existem muitos irmãos nossos ao redor desse mundo que eles não estão enfrentando essa perseguição que a gente enfrenta no nosso trabalho, quando alguém faz uma piada da nossa fé, ou faz alguma gracinha com a gente, ou quando alguém simplesmente não vai com a nossa cara porque a gente é cristão. Existem pessoas que estão morrendo por causa da sua fé. Dando um Google, só para a gente ter uma ideia, estima-se que mais de 380 milhões de cristãos sofrem perseguição ou discriminação no mundo. Isso é equivalente a um cristão a cada 7 no planeta. Em algumas regiões, como na África, o número vai de 1 para cada 5. E na Ásia, esse número vai de 2 para cada 5. Em 2024, foram quase 4 mil mortes de cristãos registradas, 8 mil ataques a igrejas ou propriedades cristãs e mais de 5 mil prisões. E aí, quando a gente pensa sobre morte, prisão, tortura, como é que a gente pode ter alegria ou como a gente pode se alegrar diante dessas coisas? Mas Jesus, ele faz com que os nossos olhos olhem para além disso. Olhe para além da perseguição, além da morte, além do sofrimento. Ele fala, existe uma recompensa para vocês no céu. Como a gente viu em Apocalipse, vai haver um momento em que o Senhor vai enxugar todas as nossas lágrimas. Não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais perseguição. Por mais difícil que a nossa vida cristã seja aqui na terra, nada se compara à eternidade ao lado de Deus. E eu não gostaria que a gente terminasse em um clima de velório, porque o que Jesus diz no final é: alegrem-se, tenham bom ânimo, eu venci o mundo.
Espero que essa seja uma boa palavra para você nesse começo de ano. De talvez, quem sabe, voltar lá para aquelas resoluções e talvez riscar algumas coisas e falar, poxa Deus, talvez meu coração não estava no lugar certo quando eu pensei acerca disso. E eu não me dei conta do quão abençoado eu sou pelo Senhor por aquilo que você fez por mim na cruz. E talvez trazer para nós essa alegria pela liberdade que a gente tem de pregar o Evangelho. Você que um dia se viu nessa condição de pobreza, que chorou ou chora pela sua condição, pela condição desse mundo, que deixa seus interesses de lado e passa a desejar uma vida agradável a Deus, exercendo misericórdia nesse mundo, buscando se afastar de todo mal, mas não se afastando daqueles que precisam do Senhor e permanecendo firme, mesmo diante das dificuldades de viver uma vida agradável a Deus. Que se alegra por saber que essa não é a nossa pátria. Que seu coração nesse ano seja tomado por um santo temor e um desejo de ver Cristo sendo conhecido e exaltado por meio da sua vida e por meio dessa igreja. Para nós como Calvary, Curitiba, Norte, que nós possamos ter os nossos joelhos dobrados nesse ano.